Toda e cada peça, não importa quão pequena, precisamos saber onde foi achada. Investigadores da NTSB enfrentam uma pressão inédita. Os olhos do mundo estariam nisso. Um Piper Saratoga caiu no mar. Bateu na água assim. No comando do avião de pequeno porte, um dos maiores nomes da vida americana, John F. Kennedy Jr. Ele era uma estrela em ascensão. Algumas pessoas pensavam que ele teria uma chance de ser um presidente dos Estados Unidos. Bom dia. Outro capítulo sinistro, numa trágica saga familiar. Havia a maldição dos Kennedys. John, o que está vindo? Vamos! Agora tudo o que o mundo quer saber é a história real por trás do acidente que matou um Kennedy. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 16 de julho de 1999. É uma noite quente de verão, no aeroporto do município de Essex, a menos de 1 hora das ruas movimentadas de Manhattan. O pequeno aeroporto serve a muitos dos cidadãos abastados de Nova York, que embarcam em aviões particulares para escapadelas de fim de semana. E preparando-se para pilotar o seu próprio avião, está um homem que, em muitos aspectos, é a elite da elite. John F. Kennedy Jr. Ele era incrivelmente bonito. Ele era um príncipe herdeiro. As pessoas ficavam esperando pelo momento em que ele concorreria a um cargo publicamente. Era uma espécie de suposição que ele faria isso discretamente em segundo plano. Embora JFK Jr. ainda não tenha concorrido a um cargo, ele já é uma grande celebridade. O homem mais sexy da revista People. Senhoras e senhores, conheçam George. Ele também é o editor-chefe de sua própria revista. E mais importante ainda, ele é o único filho do falecido presidente John Fitzgerald Kennedy. O fascínio do público com John Kennedy Jr. decorre da extraordinária vida e morte trágica de seu pai. O presidente Kennedy foi assassinado. É oficial agora. O amado presidente foi morto pela arma de um assassino apenas 3 dias antes do 3º aniversário de John Jr. Nós vimos esse garoto adorável brincando sob a mesa do salão oval. Nós o vimos montando nas costas do pai na Casa Branca, brincando de cavalinho com o pai. E é claro, nós o vimos naquele terrível momento trágico e triste, quando aquela criança pequena, vestindo um sobretudo, fez uma saudação quando o caixão de seu pai passava. – 36 anos depois, numa noite de julho, John Kennedy Jr. espera por sua esposa Carolyn, que está atrasada. Eles vão voar para um casamento de família. Também pegando carona no avião de Kennedy está a sua cunhada, Lauren Bessette. Você sabe da sua irmã? Não, acho que está presa no trânsito. Vamos deixar você em Martha's Vineyard, certo? Certo. Tudo bem. John planeja deixar Lauren e seguir com a esposa para a propriedade da família Kennedy em Hyannisport, Massachusetts. Eu acho que ele estava impaciente para chegar ao casamento. Ele provavelmente estava irritado. Quem não estaria? Quero estar pronto para ir assim que ela chegar. Embora ele tenha brevê há bastante tempo, esta será a primeira vez que Kennedy voa sozinho desde que fraturou o tornozelo 6 semanas antes, num acidente de asa delta. Ele gostava de esportes radicais, ele gostava de correr riscos, gostava de forçar limites. Ele não estava satisfeito em viver uma vida sem desafios. Às 20h20, a esposa de Kennedy, Carolyn Bessette, chega ao aeroporto. Carolyn Bessette era a típica beldade americana. Ela era como uma divindade com seu belo cabelo loiro preso. Eles realmente formavam um belíssimo casal juntos. Muito bem, moças, podem entrar. Eu só preciso dar uma checada, então podemos ir. Ei, será um ótimo fim de semana.
Desde que se casou com John há 3 anos, Carolyn foi lançada sob os holofotes da mídia. Paparazzi perseguem o famoso casal em cada esquina. Ainda assim, eles saíam. Eles corriam, passeavam com o cachorro. Eles faziam o que podiam para continuar a ter uma vida. A atenção constante cria tensão entre o casal. Há boatos de que o casamento está balançando. Ainda mancando por causa de seu acidente, Kennedy faz um cheque pré-voo final de seu novo avião, um Piper Saratoga. É um top de linha, um monomotor de 6 lugares. Ele estava bem equipado com GPS e um sistema de posicionamento global. Um dos pontos altos do Saratoga era ter 4 assentos voltados um para o outro na parte traseira da aeronave. Cintos de segurança, por favor. Há fones de ouvido aí atrás, se vocês quiserem usar. Muito bem. Bateria ligada. Bomba de combustível ligada. E a hélice está livre. O voo para Martha's Vineyard deve levar cerca de 90 minutos. Depois disso, é apenas um voo curto para Hyannis Sport. A rota do aeroporto do condado de Essex para Martha's Vineyard era bem conhecida dele. Às 20 horas e 40 minutos, com mais de 2 horas de atraso, o voo é iniciado. 75 nós. É isso. Como muitos pilotos privados, Kennedy está voando sob regras de voo visual, ou VFR. Você fica longe das nuvens, precisa ter boa visibilidade. Olhando para fora, é capaz de ver o horizonte e orienta o avião usando suas pistas visuais. É a melhor vista de Nova York que vocês jamais terão. Uma vez que você vira para o leste, tem uma bela vista de Manhattan, do rio Hudson. Num dia bom, você conseguia enxergar a 40 quilômetros se estivesse em altitude. Kennedy voa a apenas 5.500 pés, uma altitude típica para aviões pequenos. Por volta das 21 horas e 30 minutos, ele deixa a costa continental para trás. Acabamos de deixar Montauk para trás. Eu não enxergo nada. A trajetória de voo dele acompanhava a costa. Então ele sobrevoaria Long Island Sound e se alinharia e se prepararia para ir em linha reta até a pista. Ele espera chegar ao seu primeiro destino em cerca de meia hora. Você estará no chão até as 10 com certeza. Contudo, às 22 horas... Torre de Martha's Vineyard. Aqui é a segurança do aeroporto. O controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Martha's Vineyard não teve nenhum contato com o avião de Kennedy. Tem notícia sobre o voo? Negativo. Eu não fui notificado dessa chegada. Voos atrasados não são incomuns. Mas à medida que as horas passam sem nenhum sinal do Piper Saratoga, uma realidade arrepiante se instala. John F. Kennedy, a esposa dele e a cunhada desapareceram sem deixar rastros. A maldição dos Kennedys. É uma frase conhecida, mas há alguma verdade nela. A história da família Kennedy é marcada pela tragédia. Joseph Kennedy Jr., o falecido tio de JFK Jr., morreu durante uma missão ultra-secreta da Segunda Guerra Mundial. O presidente John F. Kennedy e seu irmão mais novo, Robert, foram assassinados. E numerosos primos morreram desde então. Realmente, parece que às vezes alguma cortina de fumaça paira sobre a família. Às 3 horas da manhã, a FAA chama a guarda costeira e inicia uma busca pelo avião de Kennedy. Agora, 5 horas atrasado. Curtis Sumrock, da guarda costeira americana, se une à busca. Acho que tínhamos maiores esperanças de que iríamos encontrar essa pessoa, porque a família tem uma história muito trágica.
A primeira prioridade é reduzir a área de busca, mas há poucas pistas. Olha, parece que ele não apresentou um plano de voo. A rota exata de Kennedy é desconhecida. Diferentemente dos aviões comerciais, aviões privados a baixas altitudes não são acompanhados de perto pelo controle de tráfego aéreo. A guarda costeira terá que usar dados de radar para fazer uma estimativa da última posição de Kennedy. Na melhor das hipóteses, será uma aproximação. Uma vez que os aviões deixam a costa para voar sobre o mar aberto, o sistema de radar daqui apenas os acompanha se estão voando acima de 1.100 pés. Nós não sabemos o que acontece depois dessa altitude. Por isso, se por exemplo houve alguma tentativa dele se recuperar, ele poderia voar a 100 metros ou 8 quilômetros, nós não sabemos. Tudo o que as equipes de resgate sabem é que o avião de Kennedy está desaparecido e que cabe a eles encontrá-lo. Ao amanhecer, militares americanos e as agências policiais locais unem forças com a guarda costeira numa busca desesperada pelo avião de Kennedy. Todos sabem que se o pequeno avião caiu no mar, os sobreviventes não vão durar muito tempo nas águas frias do Atlântico. A escala da força-tarefa de busca pela aeronave foi enorme. Normalmente, isso não acontece na maioria dos acidentes da aviação em geral, mas ele era, sabe como é? Ele era JFK Jr. e chamou a atenção do país e do mundo. A notícia de que JFK Jr., um dos filhos favoritos dos Estados Unidos, está desaparecido, atordoa a nação. O público quer respostas. Assim que essa história vazou, os furgões da imprensa começaram a surgir e parece que toda a mídia, cada grande organização de notícias marcou presença no nosso estacionamento. Tentar identificar 3 sobreviventes em quilômetros de águas abertas é uma tarefa monumental. É extremamente difícil, porque você está basicamente procurando por algo que é quase do tamanho de uma bola de basquete. Você está voando de 30 a 90 metros acima disso. O clamor do público era grande e havia pessoas saindo em seus barcos particulares para ajudar nas buscas. À medida que as buscas continuam, o país todo parece prender a respiração. As pessoas foram cativadas pela história, porque, por um lado, como isso pode acontecer? Por outro lado, havia essa maldição dos Kennedys. À medida que as horas passam, milhões em todos os Estados Unidos e ao redor do mundo começam a temer pelo pior. John Kennedy Jr. pode estar perdido para sempre. No dia depois do avião de Kennedy desaparecer, as equipes de busca fazem uma descoberta desagradável. Pedaços da aeronave flutuando nas correntes rápidas perto de Martha's Vineyard. Havia parte da roda do nariz, pedaços dos assentos. Uma das malas estava lá também. Várias outras peças da aeronave que nem dava para identificar. Os pedaços quebrados deixam pouca esperança de que alguém esteja vivo. Todos estavam esperançosos de que o resultado seria outro, mas ele nunca veio. Enquanto isso, a Comissão Nacional de Segurança Aérea já está trabalhando para tentar descobrir o que deu errado. Como é que vai? O ex-piloto do exército norte-americano, Robert Pierce, será o investigador responsável. Isso é uma tragédia nacional. As pessoas vão querer respostas. Em termos de visibilidade, da curiosidade do povo americano, essa foi a maior missão de Bob Pierce como investigador encarregado. Vamos ver o que o FBI tem sobre ele. Pierce imediatamente enfrenta a possibilidade de que o avião foi derrubado por um ato criminoso deliberado. Ora. Arquivos do FBI revelam que John F. Kennedy Jr. tem sido alvo de pelo menos 3 ameaças de sequestro. A mais recente, há apenas 4 anos, em 1995. Nem todo mundo ama Vucara. Já que havia uma figura política a bordo, muitas causas estavam sendo consideradas sobre possíveis ataques terroristas, uma bomba a bordo. Ele foi abatido?
A resposta pode estar nos destroços, mas ela ainda está perdida no fundo do Atlântico. Mergulhadores da Marinha vasculham o fundo do oceano em busca de destroços submersos. Vamos. Por hora, os investigadores devem descobrir o que podem da trajetória de voo do Saratoga. Eles compilam dados de estações de radar costeiras para montar uma imagem de como o avião estava voando. Até agora tudo bem. Então, assim que deixa a costa, ele começa a se afastar de Martha's Vineyard. Por que ele está voando na direção errada? Sempre consideramos os dados registrados no radar como a caixa preta do homem pobre. É uma maneira de obter algumas informações em relação à trajetória de voo, à velocidade do ar, à altitude. Isso foi muito útil nessa investigação. Vamos ver o que ele está fazendo lá. A cerca de 50 quilômetros de Martha's Vineyard, o avião faz uma série de manobras incomuns. Ok, primeiro ele desce, aí ele vira para a direita e sobe novamente. Nivela por 1 minuto, depois à esquerda, depois à direita de novo. Seguido de um mergulho de alta velocidade. Sabe, ele está voando como alguém que não consegue controlar o avião. O padrão indicado pelo radar era bastante incomum. Era um tipo normal de descida e aproximação de um aeroporto. Naquele momento, não sabemos exatamente o porquê. Finalmente, em 20 de julho, 4 dias após o avião de Kennedy cair, mergulhadores da Marinha Americana localizam os destroços submersos e os corpos das 3 pessoas a bordo. Hoje, nós conseguimos dar uma resposta para 2 famílias e eu acho que sabemos que isso é muito importante. Ainda me lembro de fotos dele saudando a carreata do cortejo fúnebre. Eu acho que provavelmente a parte mais difícil é ver a perda trágica de tantas gerações dessa família. John F. Kennedy era realmente o príncipe herdeiro da família. Parece quase shakespeariana a tragédia como o perdemos. Oi, Jeff Guzzetti. Mal posso esperar para ver o que vocês têm até agora. Jeff Guzzetti, investigador da NTSB, chega de Washington para se unir à equipe. O meu chefe na época me ligou dizendo: escute, se acharem os destroços, você vai ser o cara que vai até lá para liderar o exame dos destroços. Certo? Tudo bem. Estou pronto quando estiver. Ele começa por estudar as evidências em vídeo, imagens dos destroços capturados por mergulhadores da Marinha. Pode avançar para os destroços principais? Para Jeff, a forma como as peças caíram e a distância entre elas são pistas importantes. Você tem que responder a primeira pergunta. O avião caiu e se desintegrou. Se desintegrou no impacto ou se ele se desfez ainda em voo? Ele espera responder a essa pergunta, localizando o que os investigadores chamam de 4 cantos. Asa, cauda, nariz. Quando o nariz, a cauda e as 2 asas são encontrados juntos, é uma evidência poderosa de que o avião estava intacto quando bateu na água. Parece que estava inteiro até bater na água. Todos os componentes principais do avião estavam numa área localizada a 36 metros abaixo da superfície. Então, estávamos muito confiantes de que o avião não se desfez em voo. É a melhor vista de Nova York que vocês jamais terão. A descoberta ajuda a excluir os temores persistentes de que poderia haver uma bomba a bordo. Para os investigadores, eliminar uma causa em potencial é um passo adiante. Mas o trabalho apenas começou. Jeff sabe que haverá pressão intensa a cada passo do caminho. A visibilidade, o assédio da mídia, os olhos do mundo estariam sobre nós. Então, por causa disso, eu sabia que tinha que fazer o meu trabalho impecavelmente.
Gente, isso é da cauda. Vocês têm que colocar lá atrás. E os cabos, ponham todos os cabos juntos num só lugar. Vamos mantê-los ali. A busca e resgate recuperaram 75% do Piper Saratoga de John F. Kennedy Jr. do oceano. Para que pudéssemos fornecer uma história para o público e para a comunidade da aviação e para a família, precisamos recolher o máximo de provas possível. E isso significava tentar encontrar todas as peças que estavam disponíveis em meio aos destroços. Toda e cada peça, não importa quão pequena, precisamos saber onde foi achada. Os investigadores iniciam uma análise metódica dos escombros. Eu quero ver todas as peças. Começamos nas pontas das asas e seguimos a partir delas, tá? O pequeno avião não era obrigado a levar gravadores de voo. Jeff terá que descobrir a história por trás deste acidente, interpretando as pistas deixadas sobre os escombros amassados. Tá bom, vamos ver como você bateu na água. Se Jeff puder entender exatamente como o avião bateu na água, poderá descobrir o que deu errado. A asa direita está muito mais danificada do que a esquerda. Pouco a pouco, os danos revelam como o avião caiu. Quando você olha para as marcas de esmagamento numa estrutura, elas podem dizer muito. Há algo chamado danos do tipo sanfona, que você tem a estrutura e o impacto a esmaga assim, e parece uma sanfona, o que dá uma ideia de qual foi o ângulo de impacto. Eu não estava esperando isso. O teto está bem danificado, mas nenhum dano no chão. Eu acho que eles estavam de cabeça para baixo. Ele girou para a direita e bateu na água assim. A descoberta pinta um quadro apavorante dos momentos finais do voo. Droga! Vamos! Nivele! Ah, John! Os investigadores sabem como o avião bateu na água, mas eles ainda não sabem o porquê. E a crescente pressão pública é uma preocupação constante. Eu tinha ouvido falar que havia um jornal que estava oferecendo $250 mil para qualquer fotografia dos destroços. E já que eu estava encarregado das fotografias dos destroços, eu tinha que ter certeza de que todas as fotografias estivessem seguras e não vazassem. Eu tinha que ter certeza absoluta. Ai, droga, é hora de outra coletiva de imprensa. Você tem a pressão da mídia. Eles realmente querem saber o que está vendo. E se você é um investigador de nível médio, você tem a pressão do seu chefe para fazer as coisas de modo que a mídia e o público possam ser informados sobre o que está vendo. O Saratoga é um avião monomotor a hélice. Se o motor falhou, isso pode explicar por que Kennedy perdeu o controle do avião. Jeff examina as pás da hélice. A forma como estão dobradas e torcidas revela que estavam girando quando bateram na água. A única maneira de conseguir que isso aconteça é ter uma hélice girando, sendo impulsionada pelo motor. Então, ele não teve um problema desse. A evidência é clara. Não é nada de errado com esse motor. Os investigadores voltam sua atenção para os mecanismos complexos que controlam o movimento do avião. Muito bem, vamos olhar os cabos e ver em que forma eles estão. É isso. Passem pela polia e direto de volta para o aileron. Um sistema de cabos e hastes liga manche, ailerons, flaps, profundores e leme, que manobram o avião em voo. E os controles de voo? Havia algo sobre a maneira como o avião estava voando que não foi induzida pelo piloto, mas foi realmente um problema com o próprio avião? Se um cabo de controle quebra em pleno voo... Mas que porcaria! Pode levar a uma perda de controle catastrófica. Nada funciona!
John, o que está havendo? Está tudo bem. Está tudo bem. O mundo todo quer saber se isso é o que aconteceu no céu noturno ao lado da costa de Martha's Vineyard. Um exame atento do sistema de controle de voo do Piper Saratoga de JFK Jr. Sobe. Fornece evidências conclusivas. E desce. Nenhum dos controles de superfície teve mau funcionamento. Os cabos dos ailerons também parecem bem. O sistema de cabos estava funcionando. Também não há sinal de que os cabos partiram antes da queda. Encontramos cabos de controle que estavam separados, mas eles foram separados em que chamamos de sobrecarga de tração. E isso aconteceu devido às forças de impacto e não devido a um cabo corroído ou algum tipo de falha pré-existente. Os investigadores então se perguntam o que mais poderia ter derrubado o avião de JFK Jr. Muito bem, vamos ver se o indicador de inclinação falhou de alguma forma. Há uma outra falha que pode explicar a trajetória de voo bizarra. Está tudo bem. Os pilotos contam com um instrumento, mais do que qualquer outro, para avisá-los quando não estão voando reto e nivelados. O indicador de inclinação rastreia o movimento do avião no espaço, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Se ele falhou e deu a Kennedy uma informação errônea, poderia tê-lo enganado e feito com que virasse na direção do oceano. Droga! Vamos! Nivele! Recolhemos todos os componentes e levamos para o laboratório de materiais da NTSB e fotografamos muitos deles e nós os desmontamos e olhamos dentro deles. Adeus a essa ideia. Contudo, depois de uma análise minuciosa de todos os instrumentos da aeronave, a busca por pistas não rende nada. Os instrumentos estavam funcionando perfeitamente. Os investigadores concluem que não havia nada de errado com o Piper Saratoga. Não encontramos nenhuma evidência de qualquer tipo de mau funcionamento mecânico pré-impacto. Muito bem. Então você o acompanhou até a pista. O foco agora se desloca para o piloto. E você sabe a que hora foi isso? Os investigadores pedem as testemunhas para ajudá-los a montar os últimos dias de vida de John Kennedy Jr. E você chegou a conversar com o Sr. Kennedy? Eles esperam que alguém diga a eles algo que possa explicar por que ele perdeu o controle do avião. E quando ele falou com você, o que ele... Você faz uma espécie de análise de 72 horas do que o piloto estava passando antes do evento. Quais foram as suas ações? Quais poderiam ser os seus estressores? Com quem ele conversou? No que ele estava pensando? Qual era a condição física dele? Esse tipo de coisa torna-se muito importante num acidente como esse. Por que o piloto não conseguiu manter o controle do avião? Havia alguma coisa fora do comum? Sim. Eles descobrem que Kennedy foi visto apoiado em muletas pouco antes do voo. Ele havia feito uma cirurgia no tornozelo e ele tinha acabado de tirar o gesso no dia anterior. Pilotos precisam de ambas as mãos e os pés para pilotar um avião. Quando você usa o leme, a pressão do pedal do leme num avião obviamente passa pela perna e pelo tornozelo. Poderia a lesão de Kennedy explicar a trajetória de voo fatal? Os prontuários médicos dele fornecem a resposta. Temos as radiografias. Embora ainda precisasse usar muletas por parte do tempo, seus registros mostram que o tornozelo estava forte o suficiente para pilotar o avião. Ele estava apto a voar. O tornozelo não deve ter causado problema algum. É mais um beco sem saída. Próximo. A busca por pistas continua, revelando detalhes preocupantes sobre um casamento abalado e mais estresse na vida de Kennedy. Eu só estou tentando ter uma noção do estado de espírito dele. Quer dizer que havia problemas no casamento dele recentemente? Não havia problema algum, não havia. Durante meses, o relacionamento conturbado de John e Carolyn foi material para os tabloides. Talvez a tensão tenha distraído Kennedy da difícil tarefa de pilotar o seu avião. Todo mundo vem depois e fala sobre essa briga e aquela briga, e que ela era muito exigente, e que ela era muito difícil.
Poderia olhar para cá, Carolyn? Aqui, Carolyn. Mas você nunca sabe o quanto isso é apenas especulação das pessoas. Senhoras e senhores, conheçam George. Depois de um lançamento altamente divulgado, a revista de Kennedy também está em apuros. Não, você não deve se preocupar. Não, nós temos um grande plano em prática daqui pra frente. É. Não, vai ficar tudo bem. É. Ele lançou a revista George para fornecer uma voz e um veículo para trazer realmente a política para a geração dele. Não, você não tem com o que se preocupar. Revistas são muito caras e difíceis de administrar. No fim, a revista não ia muito bem. O Sr. Kennedy tinha uma vida muito movimentada. Tenho certeza que ele tinha muitas preocupações naquela noite. Talvez seja isso que o tenha incomodado quando estava lá em cima. Como em qualquer atividade, o seu estado de espírito afeta o seu comportamento. E para um piloto também. Esse piloto não pode perceber que o estresse que ele está sentindo pode afetar a forma como ele voa e as suas habilidades de tomada de decisão em relação ao quanto é seguro voar hoje. Saratoga 9253 pronto para decolar na pista 22. John Kennedy Jr. parecia ser a definição de graça sob pressão. Mas qual era a história real? Ele possuía as habilidades de pilotagem para lidar com a pressão adicional de pilotar o seu próprio avião? Mais de 300 horas de voo. Ele não era um novato, tinha um bom número de horas de voo em seu currículo. Investigadores verificam os registros de treinamento de John Kennedy para descobrir tudo o que podem sobre sua experiência como piloto. Então, o que ele aprendeu em 300 horas? Eu gostaria de experimentar algumas aproximações ILS de novo hoje. Kennedy vinha aprendendo a voar intermitentemente havia 17 anos. Mas ele teve relativamente pouca experiência voando por conta própria. Começo a descer agora? No caso do Sr. Kennedy, das 310 horas que ele tinha, apenas cerca de 70, 75 horas foram solo, com só ele pilotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Outro detalhe preocupante. 11 instrutores diferentes. Eu não posso imaginar que algum deles tenha conhecido muito bem o cara. Kennedy treinou com muitos instrutores diferentes durante esses anos. Devo desacelerar mais? Eu não gostaria de treinar do jeito que o Sr. Kennedy acabou treinando. Eu preferia ficar com um instrutor só, especialmente durante a parte do treinamento sobre instrumentos. Oi. Desculpa o atraso. Você está comigo hoje? Tim O'Neill foi um dos instrutores de John Kennedy. Ele era uma pessoa muito ocupada. Por isso ele chegava correndo e saía correndo. Às vezes estava atrasado. Odeio essa estrada. Ela vive lotada. Não é muito útil no processo de aprendizagem de ter outras coisas em mente. Obrigado. Oi. Então, eu li o que você disse ao meu colega. E eu só preciso confirmar algumas coisas. Os investigadores descobrem outra escolha trágica pré-voo, que poderia ter feito toda a diferença. Você realmente se ofereceu para fazer o voo com ele naquela noite? Foi sim. Um de seus instrutores se ofereceu para voar com ele no dia do acidente. Obrigado pela oferta, mas eu quero fazer isso sozinho. Não, mas eu agradeço muito. Essa provavelmente foi a maior questão. Ele tomou a decisão de continuar, sem perceber a importância do estresse a que estava submetido e as suas próprias limitações. Ele só se qualificou para voo visual. Ele não tinha terminado seu treino para voos apenas com instrumentos. Os investigadores também descobrem que Kennedy ainda estava estudando para sua avaliação de voo com instrumentos, uma qualificação crucial para voar à noite ou com um mau tempo. O voo por instrumentos é uma das qualificações mais difíceis e envolve voar sem olhar fora da aeronave, de modo que quando está nas nuvens pode manter o controle da aeronave. Então ele não estava pronto para voar se não pudesse ver. E então ele podia ver ou não. Eu quero a previsão do tempo mais detalhada que houver.
Com a qualificação para instrumentos, você é capaz de decolar, voar até e... através das nuvens e continuar voando nos casos em que não conseguiria decolar visualmente. Os dados do computador revelam que Kennedy verificou o clima online às 18 horas e 34 minutos. Era um dia claro, com boa visibilidade. Mas as compras de último minuto de Carolyn e o trânsito pesado da hora do rush atrasaram a hora da partida em mais de 2 horas. Você sabe da sua irmã? Não, acho que está presa no trânsito. É sexta-feira. Eu disse a ela que teria trânsito. Certo. Nesse horário, as condições meteorológicas estavam piorando e o nevoeiro dificultava ver o horizonte. Eu só preciso confirmar. Entrevistas com os pilotos que voaram naquela noite revelam que a visibilidade estava especialmente ruim abaixo de 6.000 pés, a altitude em que Kennedy estava voando. Deve ter sido muito difícil de ver. Havia neblina indo e vindo e algumas estações relataram alguma névoa. Está começando a ficar um pouco encoberto. Espero que abra para o fim de semana. Os investigadores acreditam que Kennedy se viu voando em condições visuais difíceis. Condições muito escuras e nebulosas para um piloto acostumado a depender de pistas visuais em vez de instrumentos. Não era uma boa noite para esse cara estar voando. O clima tem um papel importantíssimo em todos os acidentes de aviação, mesmo naqueles que você não pensaria que tivesse. Eles se perguntam se Kennedy estava buscando atualizações meteorológicas durante o voo. 127.25. Para obter informações precisas, ele teria de sintonizar o rádio e estação de transmissão do tempo de Martha's Vineyard. O rádio do avião de Kennedy está entre as muitas peças recuperadas do oceano. Os investigadores testam o rádio para confirmar se estava funcionando. Em seguida, eles verificam se estava na frequência certa. Cruzem os dedos, podemos descobrir o que tinha no mostrador. Carregando. Frequência. Mostra aquela frequência de novo. 126.25. Ele errou por um dígito. Kennedy tinha sintonizado seu rádio na frequência errada. Nesse caso, a frequência estava errada por um número. A descoberta diz aos investigadores que Kennedy provavelmente não estava recebendo as atualizações do tempo de que precisava. Mas também lhes diz outra coisa, algo que pode finalmente explicar o acidente fatal que entristeceu toda uma nação. Os investigadores elaboram uma teoria que pode explicar o acidente fatal que matou John F. Kennedy Jr., sua esposa Carolyn e a irmã dela, Lauren. No centro de tudo, um piloto sobrecarregado, lutando contra uma série de pressões. Não, você não deve se preocupar. Não, nós temos... Estou tendo problemas no trabalho. Eu preciso chegar no casamento. Meu tornozelo dói. Eu vou entrar no avião. É por isso que eu comprei esse avião. Eu preciso ir do ponto A ao ponto B. É para isso que eu tenho esse avião e por isso eu aprendi a voar. Então nós vamos. Eu acho que sei porque as coisas começaram a dar errado. 127.25. O rádio mal sintonizado e uma noite escura permitem que os pesquisadores imaginem um cenário que pode explicar o trágico fim do voo. Começou depois que ele sobrevoou Nova York. Em condições nebulosas, Kennedy não teria referência visual alguma para lhe dizer onde era para cima. A visibilidade é ruim e está piorando. E ele começa a sua descida. À medida que escurecia e em condições marginais, ele estava numa área muito precária para seguir as regras do voo visual ou voo VFR. Enquanto se dirigia para a água, e todas aquelas luzes ficaram atrás dele, todas as referências visuais foram embora. Ele tira os olhos dos instrumentos por um segundo. 127.25. Lembre-se, a frequência estava errada. Talvez ele estivesse tentando sintonizar o rádio. Ele pode olhar para ver se a frequência havia mudado
ou se estava errada na mente dele. Nada ainda. É só uma coisa estranha com o rádio, nada demais. Enquanto tudo isso está acontecendo, é muito fácil para o avião começar a virar um pouco mais numa direção ou outra. Se você está numa curva, por um longo período de tempo, o seu ouvido interno pode sentir a reversão de uma curva e pode se tornar espacialmente desorientado facilmente. Mas o quê? O quê? Não pode ser. Quando ele olha de novo, os instrumentos estão dizendo uma coisa a ele e o sentido dizendo outra. Mas o quê? Você tem que ser bem treinado para ignorar o que o seu cérebro está dizendo e olhar para os seus instrumentos, trabalhar com o que está vendo e voar por instrumentos. Mas que porcaria! John? John! Espere. Vamos. Nivele. O que você está fazendo? Suba! Uma vez que fica desorientado, Kennedy é inexperiente demais para forçar-se a acreditar em seus instrumentos, independentemente do que os sentidos estão dizendo a ele. Nada funciona. Ele pode até nem ter sabido o tipo de inclinação incomum em que estava, e que estava prestes a bater na água. Então é a única coisa que resta. Desorientação espacial. Só o que resta é a possibilidade escancarada que sempre esteve lá, que foi um caso clássico de desorientação espacial que, infelizmente, já matou tantos pilotos. Os investigadores concluem que a estranha trajetória de voo de Kennedy é o resultado de seus esforços confusos para nivelar o avião. Essa é uma trajetória de voo lamentável. Típica de desorientação. O relatório oficial da NTSB relata que Kennedy falhou em manter o controle do avião durante uma descida sobre a água à noite. O acidente envolvendo uma figura pública traz nova atenção para os perigos de desorientação espacial, especialmente para pilotos novos no voo por instrumento. Eu ensino aos alunos, esteja pronto para comprar uma passagem. E houve muitos casos em que os meus alunos deixaram o avião onde estava e me chamaram para buscá-lo para eles. Você precisa ter sempre uma saída. E uma passagem aérea é a melhor saída. Eu não acho que o público queria aceitar que foi erro do piloto como... ou arrogância do piloto, que pode ter sido a mesma coisa neste caso, como a causa. Perdê-lo era uma coisa, mas perdê-lo essencialmente por seu próprio erro foi muito pior. Era um jovem muito promissor. Algumas pessoas pensavam que ele tinha uma chance de ser um presidente dos Estados Unidos. Bom dia. No fim, nós perdemos um pedaço da nossa inocência americana. Foi uma tragédia.